Hoje nós vamos falar de um grande acontecimento que logo, logo vai acontecer realmente. De uma grande festa, apesar de ser uma grande festa, para alguns uma grande festa, para outros uma grande tristeza. E o profeta Amós já dizia assim, olha, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 29. E quando Deus já vem falando há algum tempo comigo, me dando sonhos, algumas revelações. Eu tenho gravado, tenho postado até para alguns irmãos sobre vigiar e orar, sobre o arrebatamento, sobre arrependimento, sobre voltar para o Senhor. E é interessante que o meu computador estava funcionando normal até ontem. Quando eu comecei a fazer a ministração, ele começou a falhar, já tem um outro ali, porque qualquer coisa a gente vai para lá e ainda se falhar, está tudo aqui. Nós vamos ministrar da mesma forma. E antes de compartilhar essa palavra com você, do livro de Mateus, eu quero compartilhar um sonho que eu tive. Eu tive 2 sonhos, na verdade. Há 1 ano e meio atrás eu sonhei que a Marlúcia estava no meu sonho, o Antônio Carlos estava no meu sonho, algumas pessoas estavam no meu sonho. Eu compartilhei, inclusive, com eles esse sonho, que nós estávamos num grande evento e, de repente, o céu escurecia e se abria um relógio enorme de ouro no céu. E esse relógio marcava 10h45, 15 para as 11, na verdade. E como nas horas não tem 23 horas, nem 22 horas, eu entendi que eram 22h45. E era um desespero, porque era uma escuridão e a gente não conseguia encontrar lugar para entrar. E, de repente, eu entrava ali no portão do lado da minha casa. E tinham muitas inscrições que eu não lembro agora. Mas foi muito... eu fiquei muito aflita. E, na época, nós estávamos ministrando sobre Daniel, sobre o relógio de Daniel, sobre as 70 semanas de Daniel. E o tempo passou. E semana retrasada, o Senhor me trouxe novamente esse sonho. Só que uma coisa me chamou a atenção no sonho. O relógio andou, era o mesmo sonho. Só que uma boa parte das pessoas estavam dentro da igreja e outra parte das pessoas estavam fora da igreja. E nós estávamos aqui arrumando, preparando alguma coisa que ia haver na igreja, era de tarde. E de repente, era finalzinho da tarde, de repente, eu saí porque eu ouvi uma gritaria e passei aquela porta. E quando eu passei aquela porta, o céu estava completamente escuro, mas aqui dentro estava claro. Eu olhei para o céu e o relógio marcava 23h45, 15 para meia-noite. Eu fiquei muito angustiada no sonho. E eu pensava em algumas pessoas, eu tinha ciência no sonho de que meu esposo tinha partido, estava com Jesus. E eu entrei. Quando eu entrei, a porta da igreja ela se bateu. Ela fechou. De forma que quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não podia sair. E eu ficava muito angustiada e as pessoas começavam a gritar, começavam a chorar. Era algo terrível. E nós também ficávamos angustiados aqui dentro. E que eu me virei e ouvi a voz que dizia assim: eis, à meia-noite, eis o clamor. O noivo chegou, saí-lhe ao encontro. E a voz disse assim para mim: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale
o que você está ouvindo e o que você está vendo. Eu acordei muito angustiada de madrugada, isso foi de madrugada, acordei muito angustiada. E o Senhor foi me revelando algumas coisas. Quem teve a oportunidade de ouvir a ministração sobre as virgens nécias e as prudentes, que eu postei em alguns grupos que nós temos aqui da igreja, sabe exatamente o que foi que o Senhor falou, que foi muito mais profundo. E esses dias, o Senhor tem me levado, realmente, primeiro, impactar a mim mesma, né? E o Espírito Santo de Deus, ele tem ministrado. Que quer ouçam, quer deixe de ouvir, nós precisamos falar sobre a vinda de Jesus que está muito próxima. Sobre arrependimento, sobre voltar para Jesus, sobre compromisso, sobre estar de fato, de verdade, sobre ser verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. E o livro de Mateus, especificamente, nesse capítulo 24, a partir do versículo 29, você pode abrir a sua Bíblia. A minha está marcadinha. Está bem? Aqui. Ele fala especificamente sobre o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E diz assim a palavra de Deus: imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa noite. E é interessante, queridos, que o que eu quero falar nessa noite para você, exatamente agora, nessa hora, nesse tempo, é sobre a maior promessa existente nas Escrituras. Eu comecei falando disso, de um grande acontecimento. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Ele está próximo a acontecer. E essa é a maior promessa para nós na Bíblia. Porque fala de salvação. Só vai estar no céu, só vai ser arrebatado os salvos em Cristo Jesus. Amém? Não é eu que digo isso. É a Bíblia que diz isso. E o Espírito Santo, nesses dias, ele tem impulsionado meu coração a anunciar as promessas de Deus contidas na Bíblia Sagrada para aqueles que temem o nome do Senhor. Aqueles que aceitaram
em suas vidas o grande amor de Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa promessa é para aqueles que foram lavados, que foram remidos, que procuram viver segundo a vontade de Deus e em obediência à sua palavra. E aprove ao Senhor nesta noite, através da sua palavra contida no livro de Mateus, nos lembrar a todos nós que Ele mesmo irá transformar os nossos corpos. E naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos na morada eterna de Deus, da qual escreveu Daniel, dizendo que haverá corpos de crentes que terão o brilho. Veja bem o que diz Daniel 12:3, que haverá corpos de crentes que terão o brilho do sol e das estrelas para sempre, eternamente. E eu acredito que eu e você estamos incluídos nisto. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós vamos estar juntos lá no céu. E Jesus disse: não se preocupem, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Ele disse assim: olha, eu mesmo vou preparar-vos o lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. E o que nós precisamos entender, queridos, é que nós temos uma passagem muito curta sobre a face da terra. E se você perceber, os anos voam. Eles desaparecem num piscar de olhos. Nós podemos perceber nitidamente que cada dia, cada mês, cada semana, cada ano passa voando. Se você perceber, nós estamos apenas 3 meses e meio para o término do ano de 2015. Ficaram mais curtos, a noite ficou mais curta. Os dias encurtaram. Passa voando, você está fazendo uma coisa, quando você percebe, a hora já passou. Você fecha os olhos, que você acorda, é 3, 4 horas da manhã. E parece que você não dormiu nada. Parece que nós não produzimos nada. E sabe, e nesse contexto, nesse meio, nesse passar de tempo, a gente vai lutando, a gente vai batalhando. E muitos cristãos têm ficado pelo meio do caminho. Muita gente tem se desviado, muita gente tem morrido de enfermidade, de acidente, de tantas outras coisas. Outros continuam a luta, continuam a batalha. Outros aprove ao Senhor recolher nesse meio tempo, e o Senhor tem recolhido realmente. Eu lembro que no final de 2014 para 2015, o Senhor falou assim para mim: olha, o ano de 2015 será o ano que eu vou recolher muitos cristãos, muitos servos meus, muitos jovens serão recolhidos, mas muitos Satanás vai ceifar. Você está conseguindo entender isso nessa noite, amém? Está sendo claro para você? A verdade, querido, é que ninguém vai escapar da morte. Todos terão que passar por ela. Na verdade, os únicos, haverá um grupo de pessoas que vai escapar da morte. Aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Não é? Mas eu não sei que hora que o Senhor vai voltar para mim. Você não sabe que hora que o Senhor vai voltar para você. Mas nós precisamos entender uma coisa, que a morte física, ela é propósito somente para o corpo físico. Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque dentro do corpo daqueles que tomaram a decisão de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, habita um espírito que é imortal e ele viverá com Deus. Essa é a nossa esperança. Que nós que temos o Espírito Santo,
que confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos um espírito que viverá eternamente com Deus, na sua glória. E na Bíblia está escrito que em certo momento, Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. E o texto de Mateus, o qual nós acabamos de ler, ele revela claramente todas essas coisas. E ele também se revela dizendo que os últimos dias seriam dias de aflições, seriam dias de dor, seriam dias de perseguição. Ele fala isso. Que nos últimos dias haverá um interesse pessoal do homem em relação às coisas de Deus. Quando nós discorremos no livro de Mateus, no capítulo 24, no capítulo 25, a gente vai ver aí que ele descreve também um tempo de apostasia. E o apóstolo Paulo ele já dizia assim, olha, nos últimos tempos os homens eles serão amantes de si mesmos. Serão avarentos, serão soberbos. A Bíblia diz isso para nós. Que serão dias que muitos cristãos esfriarão na fé. Muitos se encontrarão abatidos. Muitos se desviarão dentro da igreja. A apostasia ela não está fora da igreja, ela está dentro da igreja. Está no nosso meio. Isso é produto dos nossos dias. É produto do que diz aqui o livro de Mateus. E esse texto ainda deixa claro para nós que nós vamos conhecer esses dias pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e no mundo. Ele deixa claro aqui. Sabe, da mesma forma que nós olhamos para uma árvore. Outro dia eu olhava para a árvore do vizinho e eu falei assim, olha, as folhas dessa árvore começaram a cair. Daqui a pouco ela vai ficar sem nenhuma folha. O verão está chegando, vai ser muito forte. Nós precisamos identificar a vinda do Filho do Homem, porque é como as estações do ano. O próprio Jesus disse isso. Nós precisamos discernir. Quem tem acompanhado o noticiário, quem conhece a palavra de Deus, sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Que os últimos dias, eles são chegados. Que o amor já se esfriou. Sabe? E o amor não se esfriou só lá fora. No meio da igreja, o amor esfriou. Hoje, você passa por uma pessoa na rua, muitas vezes você não tem mais aquele sentimento de misericórdia. Você se acostumou com aquilo. A mídia te acostumou com isso. A mídia tem acostumado as mentes com a miséria, com a desgraça. Né? E pasmem vocês, que eu vou falar do que eu sei. Que existem cristãos que compram jornaizinhos só para ver as desgraças daquele dia. Que tem jornaizinhos de 25 centavos, 50 centavos, que se você espremer é só sangue. Os noticiários só te colocam isso todo dia. É filho matando pai, é pai matando filho, é marido matando esposa, é pai e mãe matando filho, colocando no freezer. É dessa forma que o amor vai esfriando. Porque a nossa mente, o subconsciente, ele capta tudo isso. É disso que nos fala o livro de Mateus. E esses sinais, eles são sinais inequívocos para nós. Para quem conhece a palavra, sabe que são sinais inequívocos. São os sinais que estão muito claros nessa passagem. Nós temos outras passagens também. Se você for no livro de Daniel, você vai ver sobre isso.
E isso nos mostra que nós estamos cada vez mais perto, cada dia mais perto do arrebatamento da igreja, desse grande acontecimento. E eu continuo dizendo, como sempre falo em quase todas as ministrações que eu faço aqui, que eu nunca vi, nesses últimos tempos, o homem pregar tanta prosperidade para que o crente queira ficar nessa terra e tem esquecido de pregar sobre a cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe perdão de pecados sem arrependimento genuíno e sem a remissão do sangue de Jesus. Não existe. Não existe isso. Não existe evangelho verdadeiro sem renúncia. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O crente, ele passa por aflições, ele passa por provações. Mas quando ele está firme no Senhor, ele tudo pode naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Filipenses 4,13 diz isso. E se você perguntar para qualquer crente, para qualquer cristão, para qualquer pessoa de qualquer denominação, todos eles estão esperando a volta de Jesus. Qualquer religião sabe que Jesus vai voltar. Sabe qual é a pergunta para nós nessa noite? Para que nós possamos refletir, examinar a nossa vida. E o Renato, no começo do culto, no louvor, falou sobre isso. Examinar a nós mesmos. Querido, se o ecoar da trombeta fosse neste momento, fosse agora, exatamente, será que nós estaríamos preparados para nos encontrar com o Senhor nos ares? Será que nós teríamos o privilégio de ser arrancados desse mundo e levados ao encontro do Senhor, termos o nosso corpo transformado e morarmos na glória com Deus, juntamente com aqueles que já morreram em Cristo Jesus? Essa é uma reflexão para nós nessa noite. Será? Será que se a trombeta soasse agora, você subiria ou você ficaria? Pode estar mexendo com você aí, mexeu muito comigo isso. De madrugada, ontem à noite, hoje. Porque no momento que a trombeta soar, que for dada a ordem aos anjos para arrebatar os santos, para arrebatar a sua igreja, onde aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois aqueles que ficarem serão arrebatados, a missão da igreja termina na terra. E o Espírito Santo diz isso para mim, olha, a partir do momento que aconteceu o arrebatamento, nós falávamos sobre isso ontem, a minha missão na terra termina porque eu vou entregar a noiva para o noivo e a minha missão termina e eu vou para a glória. A missão dele termina na terra, porque biblicamente, quando aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo vai subir com a igreja, com a noiva. Serão dias de tribulações. Serão dias terríveis. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que para mim, a mim, não compete avaliar pessoalmente ninguém. A mim não compete a avaliação daquele ou daquela. Porque a gente tem mania de dizer assim, olha, eu acho que essa pregação era para o fulano que não estava aqui. Mas essa noite é para mim
e para você essa avaliação. Porque a salvação ela é individual. Não é? Eu não vou poder segurar no pé da Carlinha quando ela subir, eu vou ter que subir. Você não vai poder segurar no pé do seu esposo, da sua esposa para subir. A salvação é individual. Você pode até não estar gostando dessa pregação nessa noite, mas é isso que eu tenho para dizer para você, querido. Salvação. E o que eu tenho, isso eu dou para você, Cristo Jesus. É só isso que eu tenho. E é isso que o Espírito Santo passou a semana toda ministrando na minha vida sobre isso. Eu falei sobre isso no meu trabalho, sobre a volta de Jesus. Falei sobre isso na mensagem que eu gravei e mandei para as pessoas. Falamos sobre isso ontem na CPO. Sobre essa missão. E é interessante que quando você discorre nesse texto de Mateus 24, você vê aí que a Bíblia diz que os dias seriam como nos dias de Noé. Como eram nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e não se aperceberam. E o dilúvio levou a todos. No sonho, eu entendi que a porta que se fechava, a porta da graça. Entenderam? Nós estamos vivendo a dispensação da graça do Senhor. No exato momento que Ele voltar, essa porta ela vai fechar. Sabe como é que vai ser? Nega Jesus ou morre. É por isso que a Bíblia diz que será de grande tribulação, de grande aflição. E será mesmo. Quando a gente fala do arrebatamento, as pessoas dizem assim, mas vai ser uma coisa muito linda. Vai ser uma coisa muito linda, sim. Mas vai ser uma catástrofe também. Você imagina os carros desgovernados, trens desgovernados, avião sem piloto. Começa a imaginar, irmão. É por isso que diz que as coisas cairão, explodirão. Você imagina aí? Ao mesmo tempo que vai ser um evento único e lindo, vai ser muito triste. Você já assistiu no noticiário um acidente do trem-bala? A devastação que fica? Vai ser muito pior do que isso, querido. Porque vai ser no abrir e piscar de olhos. Vai ser questão de segundos. E Ele está nos advertindo sobre isso. E sabe, aos olhos de muitas pessoas, quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a vinda de Jesus, nós falamos sobre o que vai acontecer, biblicamente, para algumas pessoas é algo inimaginável. Parece loucura. Para algumas pessoas realmente parece loucura. Parece loucura falar que o céu vai se abrir, que os anjos vão aparecer no céu e arrebatar uma grande parte da terra. Parece loucura. Tem crente que diz assim, olha, desde que eu me entendo, gente, Jesus vai voltar. Ainda não voltou. Mas o certo é que Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o céu e a terra passarão. Mas tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir fielmente. Aleluia. E já está se cumprindo. E o fato é que muitas pessoas não creem nisso.
sabe? E quando nós vamos, na ocasião do dilúvio, o fato que está escrito lá é que Deus olhou para a terra, naquela dimensão ali, e ele viu na terra iniquidade. Viu que o homem, ele não se convertia. Ele vivia segundo os seus próprios desejos, segundo o seu próprio coração. E Deus se arrepende de ter feito o homem. Aí ele diz, eu vou destruir toda espécie humana. Tudo aquilo que eu criei. Ele decidiu destruir a terra, mas ele escolheu um homem. E a Bíblia diz que esse homem era justo. Ele olha para a terra e escolhe um homem. Ele escolhe quem? Noé. Ele escolhe Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. A saber, 8 pessoas que se salvaram por ocasião do dilúvio. Noé foi escolhido ali. E Noé foi escolhido para construir uma arca. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem muita noção do que é a arca. É a mesma coisa quando você vê uma baleia na televisão. Você não tem noção do tamanho que ela é. Até que você veja de fato, de verdade. E quando a gente olha para a arca, a gente não tem muita noção do tamanho. Mas ela era do tamanho de um estádio de futebol. Que para caber tanta coisa, tanto animal ali dentro, animais grandes, não era a família em si, porque o propósito de Deus era que mais pessoas fossem salvas. Esse foi o propósito dele em construir aquela arca. A gente lê a Bíblia e não tem muita noção das coisas. A gente precisa entrar nessa dimensão e pedir para o Espírito Santo nos revelar a forma que é, E Noé, ele passou 120 anos. É isso, pastor Antônio? 120 anos? Para construindo, pregando para as pessoas. A Bíblia diz isso. Ele ficou falando que o dilúvio viria. E o povo, ele não acreditava. Sabe por quê? Porque não chovia, quase não chovia. Então, eles não tinham noção. Eles achavam que ele estava louco, ele estava velho. E a chuva não viria, como é que vai vir? Porque não chove. Ele dizia, olha, mas as comportas do céu vão se abrir, as águas vão fundir da terra e vai alagar tudo. E Deus vai destruir tudo. E ele falava isso porque para ele foi dado uma missão. Foi dado salvar um grupo de pessoas, poderiam ter sido salvas muito mais. Porque a missão dele, tanto quanto a minha e a de vocês que estão aí, é anunciar aos outros algo que aos olhos dos outros é impossível de acontecer, queridos. Todo cristão, ele foi levantado com uma missão de propagar o evangelho da salvação de Jesus Cristo, amém? E dentro desse evangelho inclui o arrebatamento da igreja. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Para mim e para vocês foi dada uma missão de preparar o caminho da segunda vinda do Messias, a salvação, de falar da salvação, de falar de Jesus, do sacrifício na cruz, que só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. E que eu preciso confessar com a minha boca e crer com o meu coração. Para que eu seja salvo, para que a outra pessoa seja salva também. E quando nós vamos nesse contexto, dessa história, a gente vê que ele pregava, ele falava e ninguém acreditava. Sabe por que ninguém acreditava? Porque eles queriam ouvir outras coisas. A Bíblia diz que eles comiam, que eles bebiam, que eles festejavam, que eles se alegravam, que eles dançavam, eles faziam tantas outras coisas. Mas não ouviam a Noé. Noé era um homem de Deus e foi exatamente por isso que ele foi escolhido por Deus. Noé era um homem que se santificava. Era um homem que jejuava, era um homem que anunciava a palavra, era um homem que dizia que o mundo iria acabar, que as comportas dos céus elas seriam abertas, que viria chuva.
que todas as espécies de vida na terra iriam perecer, iriam morrer. Ele dizia que o mundo que nós vivemos seria destruído. Sabe o que acontecia? Muitos zombavam exatamente como nos dias de hoje. Não é diferente de hoje. Exatamente como nos dias de hoje. Sabe? Isso é conversa, desde que eu me entendo por gente, Jesus vai voltar. Eu acho que a pastora é fanática, o pastor é fanático, fica pregando só sobre isso. Mas essa é a realidade para mim e para você. Jesus vai voltar. E se eu e você não estivermos preparados, nós vamos ficar. Quem decide onde eu quero passar a eternidade é eu e você. Pastor Antônio não pode decidir por mim, pastora Neila não pode decidir por mim, eu não posso decidir por você. Isso só compete a você. Não é diferente dos dias de hoje não, querido, porque muitos zombavam mesmo. Né? Muitos viviam como muitos vivem hoje. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha faculdade, eu não tenho tempo. Deixa para mais tarde, eu sou muito jovem, o meu trabalho me consome o dia todo. Não é? Eu tenho que me divertir um pouco, eu preciso sair com os amigos, eu preciso fazer tantas outras coisas que agora não dá. Muita gente pensa assim dessa forma. Não é? E outros até diziam, é verdade, Noé, você está certo. E em seu coração também eles diziam, eu preciso entrar nessa arca. Mas eu tenho tantas outras coisas. Agora não dá porque eu tenho um compromisso. Agora não dá porque eu tenho o Fantástico. Hoje a matéria do Fantástico está tão legal. Não é? Agora não dá hoje à tarde. Sabe, pastor, não dá para eu estar lá no CPO, porque se eu fechar eu vou perder cliente. Sabe, pastor, não dá para eu fazer isso na quarta-feira, porque eu já chego tão cansado do trabalho. Sabe, pastor, eu preciso me divertir com os amigos, então eu vou formar um grupo e nós vamos, e lá a gente está em comunhão. É assim que a gente faz, queridos. É exatamente assim que a gente faz. As coisas de Deus, elas vão ficando em último plano, em últimos planos. Sabe por quê? Quando a gente decide por Jesus, quando a gente decide por Deus, quando a gente decide compromisso, a gente precisa renunciar. Vida com Deus inclui renúncia. Não é? Eu me lembro que meu amigo pastor Júnior estava pregando aqui, acho que foi começo desse ano, e ele falava assim que a gente até canta, olha, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, mas não é capaz de passar uma hora na igreja, então não abre mão coisa nenhuma. Porque vida com Deus, compromisso na casa de Deus, inclui renúncia. Não é? Tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade. Intimidade. Se você for estudar a história de Noé, você vai descobrir que ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ele levantava altares também para o Senhor ali. Foi exatamente por isso que ele foi escolhido. Não é? Quando a gente vai ao longo da Bíblia, Deus escolhia homens em que estava o seu espírito. Porque quando Moisés chegou e disse assim, olha, Senhor, eu estou cansado, eu preciso levantar alguém, porque eu já estou velho. Ele disse assim, olha, chama à porta da congregação Josué, filho de Nun, porque homem em quem habita o meu espírito. Você pode ver isso lá? Está aí na Bíblia. É? Homem em quem habita o meu espírito. Homem cheio do Espírito Santo. Homem segundo meu coração, segundo a minha vontade. Homem que me obedece, era isso que ele estava dizendo. Com Noé não era diferente. Deus procura verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Isso inclui
obediência e viver segundo a sua vontade. É isso que a Bíblia diz para nós. Você está entendendo isso nessa noite? Amém? Com certeza, irmãos. Havia muitas pessoas que olhavam ali para Noé e diziam assim, olha, eu vou te ajudar e eu vou investir. Eu venho aqui, eu te ouço, mas eu não quero entrar na arca. Né? Da mesma forma que muitas pessoas vêm e dizem assim, olha, eu estou aqui, eu estou dizimando, eu estou ofertando, mas esse negócio de compromisso não é comigo, não. Né? Parece duro isso, mas era exatamente isso que o Espírito Santo falava para mim pela madrugada. Foi exatamente isso que é tempo de decisão. É tempo de decisão nas nossas vidas. Querido, eu quero dizer para você que Jesus tabernaculou por nós. O templo hoje onde Ele habita é eu e é você. E o Espírito Santo é o azeite, é o combustível do crente. Porque quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos impulsiona a viver isso. Ele nos impulsiona a compromisso. E nos impulsiona a viver segundo a vontade de Deus. E nos impulsiona a isso. A uma vida de santidade, a uma vida de oração. Santidade é estilo de vida. Eu é que decido. E sabe, queridos, o nosso meio ainda tem tantas pessoas indecisas. Eu não vou demorar muito, não. Eu vou dizer para você exatamente aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Esses dias. Há tanta gente indecisa. Há tanta gente que ainda está cocheando entre dois pensamentos. Há tanta gente que ainda está brincando de igreja. Sabe? Há muita gente que acha bonito cantar, louvar, dançar. É muito lindo mesmo. Né? Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Não vem à igreja só por causa do louvor. Não vem à igreja só para agradar o seu pastor. Venha à igreja, sim. Porque você, quando vier aqui, vai ter um encontro com Deus. Porque quando nós vamos a lugares em que nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é mudada. E nós nunca mais somos a mesma pessoa. Quando nós temos um encontro com Deus, Ele gera em nós quebrantamento e arrependimento genuíno. E nós temos prazer em estar na sua presença, na sua casa. Tem que ser por prazer. Temos que vir porque a nossa alma anseia por Ele. Porque precisamos ter contato com Ele, precisamos ter encontro com Ele. Precisamos encontrar com Ele todas as vezes que nós viermos à sua casa, à sua igreja. Que seja para isso. Sabe por quê? Porque quando você vem disposto a ter um encontro com Deus, Ele te faz passar pelo fogo. E Ele te refina, querido. E Ele te molda a maneira dEle. Ele te passa pelo fogo e toda a impureza vai sendo queimada. Porque Ele está nos preparando para um futuro glorioso ao lado dEle na glória que não é aqui na terra.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, quando ele diz isso, ele estava dizendo, olha, eu passei por tantas coisas, eu passei por tantas perdas, não é? Eu chorei com a morte do meu amigo Lázaro. Olha, eu fui açoitado, eu fui caluniado, eu fui crucificado por amor de ti, mas eu venci o mundo. Era exatamente isso que ele estava dizendo. Eu fui fiel até o fim. Eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, eu te dou poder para vencer também. Era isso que ele estava dizendo. Exatamente isso. Veja bem, queridos, nos dias de Noé, haviam pessoas de bom coração também. E quando a Bíblia fala de pessoas de bom coração, fala que eram obreiros, que elas trabalhavam na obra. Não é diferente não nos nossos dias. Mas assim como lá havia um requisito, não bastava ser obreiro, tinha que entrar na arca. Porque se não entrasse por aquela porta, não poderia ser salvo do dilúvio. Isso ficou para mim muito claro no sonho, quando a porta se bateu. O Espírito Santo trouxe a revelação. A porta da graça, ela vai se fechar. E está muito próximo de se fechar. E não adianta a gente dizer, olha, Senhor, eu te louvava, eu dizimava. Senhor, eu ia lá na tua casa. Senhor, eu era obreiro da tua casa. Senhor, eu era pastora da tua casa. Mas eu não te conheço. Senhor, em teu nome eu curei os enfermos, expulsei demônios. Senhor, eu fiz milagres. Mas eu não te conheço. E duro será para aqueles que ouvirem isso. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Não tenho parte com vocês, não sei de onde vocês vêm. A Bíblia diz isso. A porta da graça está aberta para nós ainda. Ainda há tempo de arrependimento. Sabe o que ele diz para nós nessa noite? Eu tenho um povo escolhido. E eu virei buscar esse povo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É isso que ele diz para nós. Nós temos que nos preparar como igreja, como cristão, como pessoas. Nós temos que orar e vigiar. A Bíblia diz, olha, orar e vigiar, porque vocês não sabem a hora. Vocês não sabem o lugar. Nós não conhecemos o dia que Ele virá, querido. Você precisa entender esse momento. Porque se você não entende esse momento agora, você não entende o plano de salvação, o plano de redenção de Deus para a sua vida. Deus está nos chamando a um concerto com Ele. Deus está nos chamando para sermos adoradores de fato, de verdade, em espírito e em verdade. Ele procura homens e mulheres dispostos a romper com o diabo, com o pecado, com o mundo, para viver aquilo que Ele tem, que é a sua glória eterna. O noivo jaz às portas. E como diz o livro de Apocalipse, o Senhor está batendo a porta do nosso coração. Ele está batendo. Aquele que abrir, ele vai entrar e vai ceiar com Ele.
Ele diz isso. O arrebatamento, ele acontecerá no abrir e fechar de olhos. Você sobe ou você fica. Onde você vai passar a eternidade? Eu não sei que hora, nem o dia que ele vai voltar para mim. E nem você sabe. Pode ser agora, pode ser até antes mesmo de eu terminar essa ministração. Eu não sei. A única coisa que eu sei é como igreja de Cristo, nós temos que estar preparados para aquele dia. O dia que a trombeta soar e Jesus chamar pelo nosso nome. Nós temos que estar preparados para isso. Onde está a tua preocupação, querido? A Bíblia diz que onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Onde está a tua preocupação? Está na tua casa, está no teu carro, está nas tuas posses materiais? Ou está nas coisas do reino? Onde estão as tuas preocupações? Onde está o seu coração? A Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Não é? Diz ainda que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é bens materiais. No livro de Romanos diz que o reino de Deus é paz, alegria, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Em questões de segundo, uma trombeta vai soar e um povo será tirado, será levado, será arrebatado para o encontro do Senhor nos ares. Ministério de louvor. Como é que está a sua vida? Você não precisa responder para mim. Te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença.